Como o primeiro filme do Homem de Ferro pode te ensinar sobre masculinidade, ritos de passagem e a psicologia da coragem do Alfred Adler e o impacto da infância do Tony teve na vida adulta dele e também o vínculo com a mãe e o pai dele e o reflexo que isso teve na vida dele, na vida de adulto dele. E eu vou fazer uma análise da vida do Tony Stark, nesse primeiro filme do Homem de Ferro do cinema, e para te mostrar como que você pode usar de forma prática esses conceitos da psicologia da coragem, conceito de masculinidade e entender na prática como que funciona esses conceitos. E no começo do filme já mostra o Tony o quê? Curtindo a vida, saindo com um monte de mulher. A prioridade na vida dele é o prazer. Então ele vai buscar mulheres, ele busca bebida, ele já é bilionário, né? Ele já mostra a vida dele, o status dele, que ele tem jato, que ele tem carro, que ele tem carrão, que ele tem tudo, né? Financeiramente falando. E ele vive em festa, se divertindo, se exibindo. A Pepper, simbolicamente falando, ela representa a figura materna para o Tony Stark. E o amigo do pai dele, né, que comanda as empresas Stark lá junto com ele, representa a figura paterna nesse filme. E depois eu vou te explicar que isso é muito importante, né, em relação aos ritos e esses conceitos da psicologia que ao decorrer do vídeo você vai entender melhor. E a psicologia da coragem, do Adler, ela fala muito em inferioridade. É quando a pessoa tem algo que ela se sente inferior. No caso do Tony Stark, na hora que ele vai fazer entrevista, né? Que tá saindo numa festa e uma repórter vai e faz a pergunta para ele: e sua empresa tá vendendo arma para bandido, que não sei o que e tal. E ele meio que dá uma esquivada, fala: mas a gente construiu hospitais e a tecnologia veio da empresa dele, né? E é meio algo que ele não quer ver. Por quê? Porque é uma inferioridade que ele tem, só que ele esconde. E na psicologia da coragem, isso aí se chama de compensação neurótica evitativa. É algo que ele esconde, que ele fala: não, veja bem, não é isso que está acontecendo não. Para compensar isso, ele fala: mas eu estou ajudando hospitais com essa tecnologia. Então ele compensa aqui, né, uma inferioridade que ele tem, que ele está escondendo, falando que ele está fazendo coisa boa. Só que no decorrer do filme, mostra que essa é uma dor que ele tem, porque quando ele vai para a caverna, tem um monte de míssil lá do Stark com um terrorista. Então era algo que ele estava evitando, mas na hora que ele foi lá para a caverna, lá, quando ele foi sequestrado, aí aquilo ali ele vê que é realidade, né? Que não dá para esconder mais. Está na cara dele e ele está lá sequestrado por terrorista com arma dele. E essa parte da caverna que tem toda a simbologia dos ritos de passagem masculino. E é muito interessante, porque são 3 ritos nesse caso, e aquela cena da caverna, né, do começo do filme, aborda esses 3 ritos. Que o primeiro rito é o rito da separação. Então o Tony Stark ele vai para o deserto para apresentar uma arma, né, o Jericó, e os terroristas pegam e fazem uma emboscada para ele. Aí aquilo ali simbolicamente é o rito da separação. Que esse rito da separação, ele é para separar o vínculo que a criança tem com o pai e com a mãe, aquele vínculo forte, né? Porque quando a gente nasce dependente dos pais, né? Se não tem o nosso pai ou a mãe ou uma figura masculina e feminina, né, de mãe e pai, para cuidar da gente, a gente é bebezinho, né? A gente depende de alguém, né? Não tem como uma criança de 3 meses, de 1 ano, pegar e fazer a própria mamadeira. Não tem como ela, né, se deslocar. Ela não consegue nem andar sozinha, nem nada. Então ela precisa de gente para cuidar, né? Então quando você é criancinha, você cria um vínculo forte com os seus pais, porque você realmente depende dele para sobreviver, né? Dos dois, né? No caso, quem teve os dois, né? Ou uma figura materna ou paterna para cuidar de você. Então esse rito de separação antigamente, ele envolvia pegar a criança e sequestrar a criança. Tipo assim, ela achava que estava sendo sequestrada, mas era parente, né? Era gente da tribo que sequestrava ela. Aí ela sentia aquela insegurança, né? Que ela não estava com o pai, com a mãe, para poder ajudar ela e tal. E esse era um rito. Então no filme, simbolicamente, ele é sequestrado, né? E ali é o primeiro rito da separação, né? Então ele separa daquele conforto que ele tinha da empresa, né? A empresa dava uma segurança para ele. A Pepper dava uma segurança para ele. O amigo do pai dele, né? Que comanda a empresa, dava uma segurança para ele também, que é a figura paterna, né? Então ali tem aquele rito da separação. E geralmente nessas tribos antigas, esse rito era com 8 anos, 10 anos, né? Dependendo da tribo, né? Ali ele já é um adulto, ele já tem quantos anos ali? 30 ou mais, né? E na nossa sociedade hoje não tem mais esses ritos de separação, né? Por isso que acontece muito de o filho morar com a mãe, com os pais até uma idade alta, né? E antigamente não tinha isso, né? Porque falta esses ritos de separação, né? E eu vou te explicar melhor como que eles acontecem na nossa vida, no caso que aconteceu na vida do Tony Stark, para você entender melhor. Então desse primeiro rito, que nas tribos geralmente era
Você fazia um rito, aí depois de um tempo ou de uns anos você fazia o segundo rito. Agora, como é um filme, simbolicamente ele já passa para o segundo rito. E como que é o segundo rito? O segundo rito é o rito da morte, rito de passagem da morte. E ele tem certeza que ele vai morrer. Ele está ali na caverna, foi sequestrado, eles queriam que ele construísse lá uma bomba, né? O Jericó para eles. E ele achava que ia morrer, ele tinha aqueles detritos lá no coração. E o amigo dele lá da caverna pegou e construiu um imã. E aqui tem outra parte simbólica também, que é o reator Ark no peito dele, tem uma luz e tem um imã. E tem os detritos, né, que é aquela sujeira tentando entrar no coração dele. E ali na caverna ele começa a sentir insegurança, né, porque ele acha que vai morrer. E você começa a rever suas prioridades, né? No caso dele, no começo do filme, é um cara que buscava muito prazer, buscava só festa, ele não buscava relacionamento e família. Aí quando ele foi para a caverna e começou a conversar com esse amigo, que é tipo um mentor, né? Aí o cara perguntou, você tem família? Ele falou, não tem ninguém. Por quê? Porque os pais dele já morreram. Só que ele tem como figura materna e paterna a Pepper e o amigo lá do pai dele, né? E ele viu os mísseis dele lá com terrorista e tal, e aquela coisa que ele evitava na primeira entrevista, ele já viu que era real, que não era uma conversinha saindo de uma festa e tal. E ali, aquilo ali ele também já mudou, ele já não queria mais aquilo ali para a vida dele. Então ele começou a rever o que era importante na vida dele, com esse segundo rito de passagem da morte. Então na psicologia da coragem, ele começou a rever as inferioridades dele, que ele escondia, que ele compensava de forma neurótica, né? Ou ele escondia, ou ele achava que não tinha nada de errado. Ele não fazia muito de vítima, né? Mas ele mais evitava as coisas e compensava de forma superior. Tipo, eu sou bilionário, eu sou o gênio e tal, e não preciso mexer com isso, e vocês estão errados e eu estou certo. Então aqui na caverna ele teve que enfrentar essas inferioridades e a pessoa começa a se transformar, porque ela vai mudando o nível de identidade, né? Quem que é o Tony Stark, né? É o baladeiro que vai pra festa e só quer saber de mulher e tal, e a empresa dele vai tocando lá, vendendo arma para terrorista, e ele tipo meio esconde aqui, lá, não, isso é bobagem, porque eu ajudo o hospital também e tal, tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Para poder se sentir superior, né? E o mentor dele, ele tem uma família, né? Ele fala, não, eu tenho uma família e tal, quando eu sair daqui eu vou encontrar com ela. E o Tony fica assim, né? Porque família é algo importante para qualquer pessoa, né? E ele também tinha essa inferioridade, porque o pai dele e a mãe dele morreram, né? E lembrando a simbologia do coração dele, né? Como ele estava resolvendo essas questões, essa luz é como se fosse algo espiritual no peito dele, algo que está limpando ele, que está purificando ele. Então ela tem um imã e esse imã puxa o quê? Aquela sujeira, aqueles detritos da bomba, como se fosse a sujeira do mundo, como se fossem os pecados que ele tem, né? Que ele era um cara muito promíscuo, né? Que é um cara que tinha a empresa dele estava vendendo bomba, talvez para terrorista, ou para financiar a guerra e tal, e ele meio que escondia e tal. Então ele tinha uns pecados ali dentro dele que ele meio evitava. E agora, né, com esse rito da morte e essa luz, né, esse algo espiritual, é como se estivesse querendo limpar o coração dele, proteger o coração dele das coisas ruins do mundo. E aí ele constrói, né, junto com o mentor dele lá, a armadura de ferro, a primeira, né, que a armadura de ferro simboliza o novo caráter dele, né? Tipo uma nova identidade, novas prioridades na vida dele. E é o terceiro rito de passagem também, que é o renascimento. Na hora que a pessoa tem a separação, ela enfrenta o rito de morte, que é um monte de insegurança, não tem certeza de nada. E ela supera aquele rito de morte, né? No caso, ele saiu da caverna, e a caverna representa o nosso inconsciente, né? Porque muitas pessoas, né, vão falar assim, não, eu não preciso dessa separação do meu pai com a mãe e tal. Só que às vezes no inconsciente tem aquela ligação muito forte ainda, que impede ela de ter resultados no relacionamento ou financeiro, dependendo de cada caso, né? E a caverna tem essa simbologia do escuro, né? Da insegurança, é como se estivesse enterrado ali dentro da caverna e tal. Então ele refletiu realmente coisas muito profundas sobre ele. E na hora que ele tá saindo da caverna, tá superando aquele rito, ele encontra o mentor dele morrendo, né? E ele fala assim, não, vambora. E ele fala, você tem que encontrar com a sua família. E ele fala assim, não, eu vou encontrar com a minha família, assim, ela tá no céu e eu tô indo lá encontrar com ela. Aí o Tony fica mais sentido ainda, né? Fala, né, o cara me ajudou e tal, vai morrer e eu vou sair daqui e tal. E ele sente, sabe, que aquele cara, ele era um mentor mesmo pra ele, né? Em relação à família e tal. E depois disso, ele vai até mudar, né? O caráter dele em relação à família, depois desse rito da morte.
Aí ele saiu do rito da morte e foi pro renascimento, que ele virou o Homem de Ferro, né? Agora ele tem, o caráter dele está sendo moldado, ele tem uma nova identidade, né? Ele é o Homem de Ferro. E como que isso aparece no relacionamento dele com a Pepper e com o amigo do pai dele? Primeiro, com a Pepper, primeiro que ele tinha uma inferioridade. Ele era muito bom em conquistar mulheres, né? Chegar, conversar e sair com qualquer mulher, né? Tinha dinheiro, ele tinha lábia, ele era um cara carismático e tal. Só que ele não se relacionava, né? Não tinha namorada, não casava, ter filho, essas coisas, ele não... E no inconsciente dele muito profundo era uma coisa que ele queria. Porque foi isso que ele fez depois nos outros filmes, teve até a filha dele, né? E no começo do filme, né, quando o Tony Stark tá pegando geral e tal, aquilo ali também representa uma compensação neurótica evitativa. Evitativa porque ele queria uma família, né? Ele queria ter uma esposa, ele queria ter filha, só que ele ficava ali naquele vício, né, de se envolver com um monte de mulheres, jogos, que é uma compensação evitativa para poder evitar esse sentimento que ele não sabia lidar, né, que estava relacionado aos pais dele. E muita gente tem isso, né, com pornografia, com sair com um monte de mulher também, e festa, essas coisas muito exageradas que a pessoa não consegue sair e não sabe por que está fazendo, às vezes é com comida, né? Às vezes é um açaizinho, toda hora é açaí, toda hora é pizza, hamburgão. Então assim, a pessoa tem que ter noção do que é um vício para ela, não é. E se aquele vício está tentando esconder alguma coisa mais profunda ali, que é difícil para a pessoa lidar, é difícil para o homem lidar com aquilo. Aí acaba virando um vício, né? Igual a pornografia. Ele é evitativo, mas também é uma compensação dominante, né? Porque o cara escolhe as cenas que ele quer ver, ele escolhe tudo ali, né? A mulher que ele quer ver, a mulher mais bonita que ele quiser, ele acha lá na internet e tal. E aquilo ali é tudo neurótico para poder fugir de alguma inferioridade que ele está sentindo, né? E pode ser uma inferioridade, às vezes, de arrumar namorada, de ter um relacionamento longo, de ver os amigos, sei lá, casando, tendo filho, e a pessoa firmar um relacionamento e encontrar uma pessoa assim para confiar e manter um relacionamento longo, né? A pessoa é muito boa em seduzir, mas não é tão boa, ela tem dificuldade, se sente inferior para criar um relacionamento a longo prazo, né? E eu vou dar um exemplo meu também, por exemplo, para gravar vídeo, né? Eu tinha vergonha de gravar vídeo, tinha medo, tinha várias questões por trás disso, que eu tive que trabalhar muito para poder gravar esses vídeos aqui. E eu tinha muito problema com procrastinação. Então era uma compensação evitativa. Eu ficava evitando fazer o que eu queria, porque aquilo ali despertava uma inferioridade em mim. Né? No caso eram várias, né? Porque estava relacionado a muita coisa da minha infância também. E é por isso que esses conceitos da psicologia do Adler, esses conceitos de masculinidade, você vai trabalhando, você vai descobrindo sua inferioridade, você vai trabalhando e você vai enfrentando. Por isso que eu falo que é a psicologia da coragem, porque você tem que enfrentar aquilo ali, né? Você vai enfrentando, aquilo ali vai te dando resultados, mas você vai ter resultado de descobrir qual que é essa inferioridade e como que você vai trabalhando ela. Descobrindo o que você está dando muita importância, por exemplo, para a opinião dos outros, ou você está sentindo muita vergonha, ou você acha que não tem capacidade de passar tal conteúdo, ou você acha que está enganando os outros porque você está gravando algo que você não é o melhor do mundo naquilo, aí você fica se comparando com gente que já está há 30 anos no mercado, você está começando, você já está se comparando e achando que devia ser igual o cara, e você nem percorreu o mesmo caminho que ele, você nem passou pela sua estrada e já está querendo se comparar com os outros. Pode ser várias questões aqui de inferioridade que você vai trabalhando devagarzinho, todo dia você vai trabalhando e vai evoluindo para vencer isso. E tem um livro, né, do Dr. Glover, que estudou padrões em homens, né, durante 30 anos. Então são padrões que a maioria dos homens tem e isso atrapalha eles no relacionamento, atrapalha para ganhar dinheiro, que estão relacionados a uma dependência emocional, né? Em relação ao parceiro, ou os pais e a mãe. Então tem vários padrões que ele pegou e codificou e pôs em um livro. São 30 anos de estudo fazendo terapia de casal e focado em homens, né? Que é esse livro aqui, ó, No More Nice Guy. Aí fica parecendo que é só para cara bonzinho, mas por exemplo o Tony Stark, ele tem um dos padrões aqui do livro, que é um vínculo monogâmico com a mãe. E como que eu sei disso? Porque ele se relacionava com um monte de mulher, mas ele gostava era da Pepper. Só que a Pepper é como se fosse uma mãe para ele, né? Fazia a comida para ele, tomava conta de algumas coisas da empresa para ele, passava roupa, essas coisas e tal, né? Cuidava de roupa. E como é que ele ia se relacionar com a mãe dele, né? Não tem como, né? Aí na hora que ele passa por esse rito, ele quebra esse vínculo exagerado com a mãe, né? Que o Glover fala no livro, né? Que tem muita gente que tem esse vínculo tão exagerado que na hora que vai casar, na hora que vai se relacionar, ele não consegue ter tanta intimidade com a parceira porque ele ainda tem um vínculo muito forte com a mãe. E o Tony Stark aconteceu isso, porque depois ele não se relaciona mais, fica pegando um monte de mulher. Ele começa a focar na Pepper.
E simbolicamente ele faz isso como? Quando ele troca o coração dele, que ele pega aquele antigo, né, que ele fez na caverna, ele troca e põe o novo e pede para ela colocar, né? Então ela vai lá e coloca o coração nele, né? Não, eu confio em você para fazer isso, para mexer no meu coração. Aí isso é muito forte, né? Então quebrou aquele vínculo monogâmico com a mãe, que era um vínculo muito forte. Pra você ver como que é forte esses ritos de passagem, né? E os padrões do livro aqui, do No More Nice Guy, como que você vê como que um padrão só pode fazer tanta diferença na vida de um homem. E é com ela que ele se relaciona, casa, que ele tem filho, ele para de ficar saindo, não trai ela. Então era algo que ele estava relacionado com a mãe. E quando ele sai lá da caverna, né? Aí ele pega um sanduíche e a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele fala assim, vamos fechar essa divisão de armas aqui, porque ele não quer mais vender arma para bandido. Mesmo que seja sem querer, ou que um vendeu para o outro, que vendeu para o outro. Então ele queria ter controle sobre isso aí. E aqui aparece a figura paterna, né? Que é o amigo do pai dele, né? E aqui ele começa a peitar essa figura paterna que ele tem do amigo do pai dele, né? Porque ele quer, a empresa era do pai dele, não é do amigo do pai, né? E ele começa a peitar, mas isso aqui simbolicamente é como se ele quisesse falar pro pai dele assim, que ele é o homem que lidera a própria vida, não é o pai dele que toma as decisões e lidera a vida dele, não. Agora é o Tony. O Tony lidera a própria vida dele. Ele não vai ficar na sombra do pai. Ele não vai ficar na sombra do amigo do pai. A figura masculina principal na vida dele é ele. Então esse rito de passagem é muito forte, né? E hoje na sociedade não tem isso. E hoje não tem esses ritos preparados, né? Às vezes a pessoa passa por isso na vida dela, né? Com dificuldade. E às vezes passa por algum rito e não passa pelo outro. E no filme, de forma simbólica, né? Essa luta contra o vilão, né? É como se ele tivesse trazendo à tona aquela parte dele que ele não gostava e estivesse lutando com ela. Uma luta interna, né? Como se fosse essa parte da sombra, essa parte da ganância, essa parte de fazer tudo pelo dinheiro, né? O importante é estar fazendo coisa ruim. E a morte, né? Do Obadiah no filme é uma simbologia de transformação, né? Que ele enfrentou aquela sombra dele e trouxe para a luz para poder gerenciar melhor a empresa dele, para ser uma empresa igual a Furor sustentável, né? E uma empresa mais focada em energia, que tem mais controle para quem que está vendendo essas armas, né? Uma gestão mais honesta, mais limpa, né? Depois nos outros filmes, né? Porque é muito focado também na armadura dele, né? Que ela tem várias tecnologias que pode ajudar, igual ele falou, hospitais, ajudar em vários outros ramos da indústria, e ele vai ganhar dinheiro com isso, né? Então tem esses padrões do Glover que ajuda você a identificar também essas fraquezas, né? Esses padrões ruins que atrapalham você ter os resultados que você quer, né? E também na psicologia da coragem, né? Do Adler, você revê padrões de infância. Por exemplo, Tony Stark, o pai e a mãe morreu. Né? Eles foram assassinados, né? Você vai descobrir no outro filme. E muitos heróis, por exemplo, o Justiceiro, perdeu a família. Aí o cara, depois daquilo, ele quer se vingar. Não existe mais nada pra ele quer se vingar. Ele tomou a decisão. O Batman, quando o pai e a mãe morreu, aí ele decidiu que ia ser uma espécie de justiceiro também, né? Que ia fazer justiça com as próprias mãos, né? Então o Tony Stark, depois desse rito, ele decidiu virar o quê? Um herói também, fazer justiça também. E pode ser que esse trauma de ter perdido os pais pode ter influenciado nisso, né? E ele já tem aquela inteligência de criar equipamentos para poder melhorar a tecnologia, né? Envolvida em qualquer área, né? Ainda mais com energia agora, né? Por causa do reator Stark. E tem até uma cena, né? Que quando o Tony Stark ele sai da caverna e tal, aí ele vai numa festa, né? Enquanto tá pintando a armadura dele, né, o Jarvis, e ele vai dançar com a Pepper, e a Pepper tá com um vestido assim de festa, né? E eles estão dançando lá no meio e tal, e a Pepper fica sem graça. E ela fala assim, pô, eu tô dançando com o meu patrão, eu tô com um vestido mais, né, decotado e tal. E ele fala, e daí? Aí ela fala, porque o pessoal vai ficar falando que eu tô, né, saindo com o meu patrão, que não sei o que e tal. E ele falou, deixa as pessoas falar, isso aí é problema delas. E isso daqui é um conceito muito importante que a maioria das pessoas tem muita dificuldade de seguir na vida, que acha que isso está sendo egoísmo, que ele não se importa com os outros, mas aqui ele está separando a tarefa, né? Ele está dançando lá com a Pepper, se os outros estão achando que ela está sendo oferecida, que ela está dançando com o chefe, que ela está querendo subir o cargo, isso é problema deles, não é dela. E é só que ela fica com aquela preocupação na cabeça, né? Isso pode causar ansiedade, isso pode causar tristeza, isso pode causar um monte de coisa que na vida da gente pode estar relacionada a essa falta de separação de tarefa. E esse é um conceito da psicologia da coragem do Adler. Deixa com os outros o que é dos outros. Né? Se o outro está achando que você é assim, assado, é problema dele. Ele tem o direito de pensar o que ele quiser. Agora, se você ficar se preocupando com o que os outros estão pensando,
Isso aí cria uma dependência emocional. Por quê? Porque você vai ficar meio que escravo, né? Ah, eles estão pensando que eu estou dormindo com o meu chefe, eles estão pensando que eu estou querendo subir de cargo. Aí ela vai ficar sempre com a cabeça rodando ali, preocupado com o que os outros estão pensando, né? E isso vai acabar atrapalhando o emocional da pessoa, né? Então esse é um dos conceitos aí da psicologia da coragem. E para finalizar, né? O pai dele, né? A representação paterna dele, no amigo do pai dele, no final do filme ele vai, né? E luta, eles lutam e ele mata essa figura paterna, né? E isso também é uma forma simbólica, né, de falar que ele é o homem da vida dele. Porque aí depois nos outros filmes, ele vai lá, toma conta da empresa dele, junto com a Pepper, ele toma as escolhas, ele toma o direcionamento da empresa dele. Então ele já é um cara mais estruturado, né? Não é aquela... É como se no começo do filme ele ainda tivesse alguma coisa de menino, né? Aquela super proteção do pai e da mãe, né? E ele era milionário, ele não tinha responsabilidade assim... Ele não pegava responsabilidade de nada, ele só queria curtir da vida. E ali depois desse rito, né, cure o menino e o homem surgirá. Aí ele já pega a responsabilidade, ele já quer assumir a empresa de uma forma mais efetiva, mais transparente, que vai ajudar mais as pessoas. Só que nos outros filmes, né, tem que tomar muito cuidado também. Ele não é um exemplo masculino perfeito. Eu não estou falando aqui que ele é um exemplo masculino perfeito, mas que as inferioridades dele e essa psicologia e esses ritos masculinos e essa coisa da masculinidade, ele vai trabalhando durante os outros filmes. E esse lance das armas, né, por exemplo, que ele descobriu, ele sente uma culpa grande, né? Porque a primeira vez que ele usou armadura para ir lá salvar o pessoal contra os terroristas, né, que apareceu na TV, ele viu o impacto que ele teve negativo no mundo, então ele carrega aquela culpa ali. Tanto que na hora que ele foi criar o Ultron, ele queria proteger o mundo inteiro e sabe, ele queria ter um controle que não existe, né? Queria proteger, que tem um campo de força em volta do mundo, e isso é uma compensação neurótica, né? Porque ele queria ser responsável pelo mundo inteiro, pela segurança do mundo inteiro. Então são coisas que, mesmo passando pelos ritos, você vai trabalhando, você vai entendendo e você vai trabalhando aquilo. Você vai trabalhando suas inferioridades, você vai trabalhando essa separação de tarefa, de querer agradar os outros. Você vai trabalhando um monte de questões e esse desenvolvimento é como se fossem as armaduras que é a identidade dele, né, a primeira do Homem de Ferro, e ele vai sempre melhorando ela. É como se fosse o caráter do homem, que ele vai sempre lapidando. Ele vai Mark 1, Mark 2, Mark 3. É como se fosse sempre lapidando esse caráter dele, essa personalidade dele, as tecnologias da armadura, né? Então ele se desenvolve intelectualmente, emocionalmente e ele vai passando por desafios, né? Ele tem num filme, ele tem crise de ansiedade, pós-traumático por causa daquele primeiro evento dos Vingadores. Então assim, né? É igual a nossa vida, né? A gente tenta se livrar dessa sujeira do mundo, né? Então simbolicamente a gente está buscando essa iluminação, né? Essa luz que tem no peito dele, né? No nosso coração, que vai querendo limpar dessa sujeira, desses pecados, ou o jeito que você entende melhor, né? Para poder trabalhar a nossa essência, né? Quem realmente a gente é. E esses conceitos da psicologia do Adler, conceitos de masculinidade, conceitos do livro, né? Do No More Nice Guy, que mesmo que você não seja o cara bonzinho, ele pode ajudar, igual do Tony Stark, para explicar uma área que você não tem resultado, na área de relacionamento, do dinheiro. Eu tenho tudo isso explicado, esses conceitos, para você usar de forma prática na sua vida, na plataforma dos Homens Renascidos. E tem um site aqui embaixo e tem um link também na descrição desse vídeo se você quiser saber mais e se aprofundar mais nesses conceitos para entender melhor e usar isso de forma prática todo dia na sua vida para você entender como evoluir como homem e como forjar essa masculinidade. E se você quiser análises como estas de outros personagens de filme, desenho, personagens assim impactantes sobre masculinidade, é só colocar aí nos comentários para eu colocar na lista e fazer essa análise.